Fala galera, sejam bem-vindos à primeira aula de Direito Administrativo do De Aluno para Alunos. O tema inicial, dessa primeira aula é Estado, Governo e Administração Pública. Qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo basicamente é que a gente entenda bem alguns conceitos básicos de direito administrativo e alguns até um pouco históricos, digamos assim, que são essenciais para a gente ter uma compreensão e uma visualização boa do que é a administração pública, onde ela se insere, por que ela se insere ali, e entender até um pouco melhor o porquê existe uma repartição de competências, poderes, enfim. Essa aula é uma aula introdutória de direito administrativo. Bom, antes de começar ela, esse aqui é o livro que eu recomendo, José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo. É o livro que eu uso para estudo. Eu acho ele muito bom, bem direto e tem todo o conteúdo, basicamente, que você precisa para fazer provas e para quem quer ter um estudo até mais aprofundado de direito administrativo, ele tem uma série de discussões e decisões. É um livro bem legal. Bom, começando. O que é Estado? Antes da gente falar de administração pública, que não se confunde com o conceito de Estado, a administração pública ela pode ser vista como aquilo que está atuando, é a atuação do Estado, se dá pela administração pública, melhor dizendo. O Estado é o ente personalizado, esse conceito eu retirei do livro, que se apresenta externamente nas relações internacionais e internamente, enquanto pessoa jurídica de direito público capaz de adquirir direitos e contrair obrigações. Bom, vamos lá. É um conceito muito simples e você pode ver o Brasil, a União, enquanto Estado? Pode. O Estado do Paraná é um Estado? Não no sentido de estados regionais, mas no sentido lato aqui, da interpretação de Estado. É um Estado? É. O município de Curitiba pode ser visto como um Estado, com base nessa interpretação? Sim, pode, deve, no caso. Qualquer ente público, município, Estado ou a própria União, são uma representação do Estado, do poder público, que se relacionam na esfera internacional, claro, aí vai na medida da prevalência de interesse esticado, dos poderes, do orçamento, autonomia, e também na ordem jurídica interna, entre o próprio ente, seus órgãos e pessoas, e entre a população, digamos assim, a qual ele está submetido. Bom, o Código Civil, no artigo 41, expressa uma série de pessoas jurídicas de direito público. Aqui não está as autarquias e as fundações, enfim, porque não há foco no momento. Então eu coloquei os entes da federação, com exceção dos territórios. Vamos lá, são pessoas jurídicas de direito público. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios. Isso está no artigo 41 do Código Civil. No artigo 1º da Constituição Federal, é expresso que a República Federativa Brasileira é formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e município. Ela não inclui os territórios, porque os territórios não fazem parte da federação. Ele é uma pessoa jurídica de direito público descentralizada, afastada, que não tem autonomia, tanto que ela tem que ser regida por lei complementar. Bom, a gente vai ver melhor o que é uma pessoa jurídica de direito público, mas já adiantando, quando você lê o termo pessoa jurídica de direito público, você tem que ter na tua cabeça que ela é regida pelas normas de direito público e não de direito privado. O Estado ele não pode atuar por meio da forma que ele bem entender e pela autonomia negocial, por exemplo, que uma pessoa jurídica de direito privado possui. Não. E aqui já entra o princípio da legalidade, que a gente vai ver melhor na próxima aula. Que o Estado, as pessoas jurídicas de direito público, só podem fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. É a principal diferença com relação às pessoas jurídicas de direito privado, que podem não só fazer aquilo que a lei autoriza, como também aquilo que a lei não proíbe.
Bom, passando desse conceito de Estado, pessoas jurídicas de direito público, que, de certa forma, são o Estado, né? Estado, Distrito Federal, municípios, União. Vamos para os poderes. Os poderes, eles são a forma com que os Estados vão conseguir atuar. É a forma com que eles vão conseguir exercer a atividade administrativa, no sentido lato, aqui englobando não só a atividade judicial e legislativa, como a atividade administrativa propriamente dita. Aqui, com base no artigo 2º da Constituição Federal, você tem os 3 poderes, né, que derivam da filosofia de Montesquieu, que é o judiciário, legislativo e executivo. Judiciário exerce função jurisdicional, legislativo função legislativa e o executivo a função administrativa. Lógico, tem as funções típicas, que são essas de cada poder, mas eles também acabam, por vezes, exercendo funções atípicas. É o caso, por exemplo, do executivo, legislando por meio de medida provisória. Tá? Então, os poderes, eles são a forma com que as pessoas jurídicas de direito público, que são o Estado, que fazem parte do Estado, vão conseguir atuar de modo concreto. E essas pessoas jurídicas de direito público se inserem, que atuam por meio dos seus poderes e que se inserem em um Estado, representam um Estado, fazem parte de uma federação, que é o que o artigo 1º já diz, uma federação, é a República Federativa Brasileira. Para você entender o conceito de federação, é só lembrar da história dos Estados Unidos. Não precisa lembrar das guerras nem nada. O que eram os Estados Unidos antes de se tornar uma federação? Uma série de estados soberanos que cada um fazia o que bem entendia e que, como em razão das guerras e da luta contra o colonialismo, decidiram se unir em uma federação para acabar se tornando um estado mais forte e não uma série de estados soberanos e autônomos. O Brasil é uma federação. Nós temos uma série de estados, municípios, autônomos, mas que não possuem soberania. Eles estão submetidos à federação, devendo respeitar as delimitações constitucionais, suas competências legislativas, orçamentárias, tributárias, enfim. E daí é que é caracterizado pela descentralização política, lógico, se é uma federação que não é formada por entes soberanos, que no caso pegariam o poder político cada um para si, poder total, mas autônomos. O poder político ele está espalhado pela federação. E daí que entra a repartição de competências e a autonomia. Bom, daí lembrando, né, dos poderes, não esqueçam do sistema de peso e contrapesos, checks and balances, fundamental. Bom, o que é o direito administrativo? Com base no conceito do Carvalho Filho, do livro que eu recomendei, ele coloca assim: o direito administrativo, vou baixar um pouquinho minha câmera, é o conjunto de normas e princípios que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e as coletividades a que devem servir. Aqui retoma um pouco o que eu já tinha dito. Primeiro, visando sempre ao interesse público. O princípio da supremacia do interesse público, que é outro que nós vamos ver, é o princípio basilar do direito administrativo. Existe, sim, uma hierarquia entre o interesse público e o interesse privado. Por isso, nós vamos ver que, por vezes, quando o Estado intervém na esfera privada, seja de uma pessoa ou de uma propriedade, ele tem, sim, o direito de prevalência, mas, lógico, tem que haver ressarcimento, mas ele tem a prevalência, porque o interesse público prevalece. E, lógico, a indisponibilidade do interesse público, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Também vamos ver melhor depois que ele simplesmente faz com que o administrador, que é aquela pessoa, pode ser física ou jurídica aqui no caso, que é responsável por exercer a atividade administrativa, seja um mero gestor da coisa pública, respeitando o interesse público. E sendo a coisa indisponível, ele não pode dispor dela, deve sempre atuar em prol dela e da sua hierarquia, prevalência. Regem as relações jurídicas entre as pessoas jurídicas e pessoas físicas e jurídicas, no caso as físicas seriam os agentes públicos e órgãos do Estado, e entre este e as coletividades a que devem servir.
Aqui entre o Estado e a coletividade é o que eu tinha dito. O município, o Estado, o Distrito Federal, a União, todos eles acabam tendo uma coletividade que devem respeitar dentro de suas esferas, né? Vai aumentando a abrangência, o número da coletividade. Mas todos têm que respeitar essa coletividade ao qual estão submetidos. E por que eu uso o termo submetido? Porque o poder emana do povo. Então, o Estado atua em prol do povo, pelo povo. Ok? Por isso o termo a que devem servir. Muito bem utilizado pelo Carvalho Filho. Daí vamos lá. Com base nesse conceito, até o Carvalho Filho coloca duas classificações, digamos assim, que são importantes, em especial para quem quer fazer concurso. Eventualmente podem cair numa questão, até numa prova oral. Existem dois tipos de relações jurídicas. A de caráter interno e a de caráter externo. Isso aqui é muito simples. De caráter interno é a relação jurídica, e quando eu utilizo o termo relação jurídica, é bem no sentido jurídico mesmo, tá? De normas e terem direitos e obrigações das partes, que devem ser respeitadas entre as pessoas administrativas e os órgãos que as compõem, que também reforçam, incluindo pessoas físicas e jurídicas. Você tem que respeitar a lei de probidade, questões salariais, hora de serviço, concurso público, uma série de normas que regem essas relações internas, né, do Estado. E daí no caráter externo, do Estado para a coletividade, que é a forma como o Estado vai acabar atuando para a população, basicamente. Né? Ele não pode, aqui para o pessoal que gosta de direito penal, por exemplo, ingressar na propriedade privada de alguém sem mandado judicial, ou flagrante delito, em caso de calamidade. Isso é uma norma de direito administrativo também, porque ela está regulando uma forma que o Estado não vai poder atuar. Aqui é uma norma negativa, digamos assim. Ou pelas as próprias normas que regulam o regime concorrencial, né, de atuação da administração com entes privados para a construção de um estádio de futebol. Por exemplo, são normas de caráter externo que estão expressando como o Estado vai atuar para com a coletividade. As próprias, para quem gosta de tributar, as normas que estabelecem lá o limite, 20, 25% do orçamento do arrecadado com o tributo tal, vai ter que ser destinado à saúde, educação. São normas de caráter de relação jurídica de caráter externo. E vamos lá, a administração tem dois sentidos, objetivo e subjetivo. O subjetivo é basicamente isso daqui que a gente estava vendo na de caráter interno. Que é o conjunto de agentes, órgãos e pessoas que têm a incumbência de executar as atividades administrativas que acabam sendo reguladas pela relação jurídica de caráter interno. E no sentido objetivo, é a atividade administrativa, propriamente dita, que não se confunde com a função administrativa. Vai ter um conceitozinho bem legal aqui que eu vou colocar no último slide para vocês entenderem melhor. Então, sentido objetivo é a atividade, é a gestão, é aquilo que está acontecendo. Se relaciona muito com a relação jurídica de caráter externo, que é como o Estado atua para a coletividade. Sentido subjetivo, o conjunto de agentes, órgãos e pessoas que têm incumbência de exercer a atividade administrativa e que são regidos pelas normas ali, pela relação jurídica de caráter interno. Ok? Último slide. Também com base no livro do Carvalho Filho e com base em algumas questões que eu vi que caem bastante em concurso, achei legal colocar esses dois tipos de sistema. O sistema administrativo ele tem duas grandes fontes, digamos assim. O sistema francês, também chamado de contencioso, e o sistema inglês, chamado de jurisdição no judiciário. O sistema francês no contencioso é aquele que reserva tribunais administrativos, uma jurisdição mesmo administrativa, como eu coloco ali, jurisdição especial do contencioso administrativo, que vai ser unicamente responsável por todos os conflitos, atos administrativos, pela análise judicial, entre aspas, né, porque seria administrativa desses atos. E o sistema inglês de jurisdição una, está escrito errado ali, peço desculpa, ou o judiciário, que é o sistema adotado pelo Brasil, por isso o asterisco, é aquele em que todos os litígios, sejam administrativos ou não, podem ser resolvidos pelo judiciário. E como nós vamos ver, o judiciário ele pode, sim, por vezes, até analisar o mérito da decisão administrativa, né? Mas a gente vai ver isso com mais calma depois.
E daí aqui, por fim, tem esse conceito do Marçal Justin Filho, que explica bem a diferença entre função e atividade administrativa. A função administrativa é um conjunto de competências e a atividade administrativa é a sequência conjugada de ações e omissões por meio das quais se exercita a função e se percebe a realização dos fins que a norteiam e justificam sua existência. Então, basicamente, a função administrativa, ela encontra sua plenitude, ela se satisfaz por meio da atividade administrativa, que vai concretizá-la. Bom, essa é a nossa primeira aula, eu espero que tenham gostado, que tenha sido clara. A próxima aula nós vamos ver sobre princípios administrativos. Obrigado pela atenção e até a próxima.